nós vamos falar neste domingo da ressurreição. E automaticamente, em contrapartida, nós também falaremos de morte. Porque não tem como falar de ressurreição se não falarmos de morte. E morte é algo que dói, morte é algo inaceitável, morte é algo que não aceitamos, a morte é algo que o ser humano ele não entende, ele não compreende, ele não aceita, ele não quer, ele não entende. A morte ela dá medo, a morte ela machuca, a morte ela angustia, mas a morte ela vem. A morte ela chega, a morte ela faz parte do círculo da vida. E naquele momento de morte, de dor, de angústia, aqueles que haviam estado com Jesus, Pedro, Tiago, João, aqueles que andaram com Jesus, aqueles que foram companheiros de Jesus, aqueles que foram parceiros, amigos, estavam no momento de luto. O judeu, ele preza pelo luto, o luto judaico-hebraico, ele dura 7 dias, e ali estava no 3º dia de luto, ali já era no domingo, o 1º dia da semana, e todos angustiados, e todos tristes, e todos chateados. Quem não fica chateado com a morte do amigo, quem não chora pela morte do ente querido? Ali Maria chorava pelo seu filho, ali os irmãos de Jesus, Tiago e os demais, lamentavam e choravam. A perda do ente querido dói, a saudade dói muito, traz angústia, traz dor, a gente sente falta. E Maria e seus filhos, e também os discípulos que eram amigos de Jesus, choravam por Jesus, estavam angustiados pela morte de Jesus. Mas como era de costume, como era de prática, de praxe, os judeus, eles lavam e perfumam o corpo. E as mulheres, como fala na palavra, Maria, Salomé, Maria, a mãe de Tiago, elas vão ao sepulcro para passarem aroma e perfumar
condicionados com a morte. Mas Jesus havia prometido que ressuscitaria ao terceiro dia, e eles não creram. A mãe de Jesus não creu, os irmãos de Jesus não creram, os discípulos de Jesus não creram. Naquela caminhada elas perguntam quem removerá a pedra, e quando elas chegam, elas veem a pedra removida, elas ficam assustadas. Quem removeu a pedra? Eu quero te dizer, meu amado, ainda que você não consiga remover a pedra, Jesus de Nazaré removerá toda a pedra do teu caminho. Ainda que você não encontre forças, eu quero te dizer, Ele é a força, Ele é o poder, Ele é a majestade, Ele tem força. Ainda que você não consiga remover as pedras do problema, ainda que você não consiga solucionar os problemas, Ele vai renovar as suas forças como a águia. Você crê, Ele dá força, Ele capacita, Ele sustenta, Ele alimenta, Ele dá vida, Ele cura, Ele liberta e Ele opera milagres. E tem mais, no último dia Ele te ressuscitará. Imagina, se nem os discípulos acreditavam que Ele podia ressuscitar, como é que eles poderiam tirar esta pedra da incredulidade, que eles poderiam também ressuscitar dentre os mortos? Como eles poderiam acreditar que eles iriam para o paraíso celestial, para a nova Jerusalém? Por isso que a palavra fala que até a fé é dom de Deus. Foi tudo feito na cruz. A nossa fé, ela foi derramada na cruz. A nossa confiança, ela foi derramada na cruz. A nossa certeza, ela foi derramada na cruz. A nossa vitória, ela está na cruz. Elas chegam até o sepulcro aberto, elas entram e elas percebem que o mestre já não está mais ali, ou melhor, o corpo de Jesus já não estava ali. Mas elas vêm parando, elas notam que tem um rapaz ali. E este rapaz, um anjo, pergunta para elas: o que vós buscais? O que vocês mulheres estão fazendo aqui neste lugar? E nós viemos aqui arrumar o corpo do mestre. E o anjo vira para elas: não, ele já não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele já não está mais aqui, ele está vivo, como vos disse, que ele morreria e ao terceiro dia ele ressuscitaria. É por isso que a palavra de Deus fala